Bom dia, boa tarde, boa noite, todos aqueles que forem nos assistir. Estamos aqui pelo canal Família Gedem. Pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga do Dr. Eduardo Monteiro, que nos abençoe hoje e sempre. Nosso tema de hoje é tristeza, depressão, suicídio. Tristeza é uma emoção básica, ou seja, nasce conosco. Existem outras emoções básicas: alegria, raiva, medo, nojo, quer dizer, aversão, asco. Tem um filme chamado Divertidamente, uma animação da Pixar, fantástico, vale a pena assistir, reassistir, porque ensina muito. Então conta a história de uma garotinha de 11 anos, a Riley, e ela mudou-se de cidade juntamente com seus pais, deixou para trás a escola, os amigos. Nessa mudança aconteceram muitos contratempos. Em resumo, as emoções dela ficaram muito confusas. E cada emoção é retratada como um personagem dentro da mente da Riley. E o filme é fantástico. Aborda muitas coisas assim profundas e interessantes. O porquê nós esquecemos os fatos antigos, o que define a nossa personalidade, como funciona o nosso inconsciente, como se formam os nossos sonhos, e fala também de depressão. Mas a mensagem do filme é como lidar com a tristeza, quer dizer, ouvi-la e não ignorá-la, que é um item dessa palestra. E o filme traz mais, ele traz uma crítica indireta à indústria farmacêutica por conta do exagerada propaganda de antidepressivos cujo consumo aumenta a cada dia. As pessoas, por qualquer coisa, tomam antidepressivos, se automedicam para reprimir as emoções e tornar a vida mais fácil. Lógico, há situações em que é muito necessário tomar antidepressivo. Uma coisa é a necessidade, outra coisa é o exagero. É que nós vivemos numa sociedade consumista. A busca pelo prazer e pelo sucesso é o mais importante. Nós precisamos mostrar-nos sempre alegres, a 1000 por hora, e muitas vezes isso nos torna alienados e distraídos de nós mesmos. Então, para essa sociedade, estar triste é sinônimo de falhar. Com isso, nós não assumimos que estamos tristes, nós nem nos permitimos que essas emoções venham à tona. Então, para essa sociedade atual, ocidental, chorar é sinônimo de fraqueza. Raiva significa, nossa, você não é totalmente descontrolado. Uma coisa é a raiva, outra coisa é o ódio. Raiva é uma energia que brota da nossa alma para nos dizer que algo precisa ser mudado, existe uma ameaça exterior, nós precisamos nos proteger, colocar um limite, dizer um não. Então, o medo é considerado covardia. O medo também nos protege dos perigos reais. Se nós estamos muito alegres, muitos vão dizer assim: mas você não sabe que quem ri hoje chora amanhã? E nojinho, nojo, asco, aversão também é uma emoção básica que está lá no livro Divertidamente. Dizem: nossa, não é educado você demonstrar aversão por alguma coisa. Então, todas essas emoções básicas, elas são muito importantes para o nosso equilíbrio emocional. Nós vamos falar especificamente da tristeza. Então, qual é a função da tristeza? Nos permitir uma interiorização, para que façamos uma introspecção. Algo que aconteceu, algo que não esperávamos, isso nos faz parar para pensar e tomar consciência da situação atual, da mudança. E aí a gente se isola para fazer ajustes internos, ou seja,
que eu fiz para que essa situação acontecesse? Dependeu de mim? Não dependeu de mim? Como estou lidando com tudo isso? O que quero para mim daqui para frente? E aí a gente sai do automático, a gente olha para nós mesmos e vamos renovando significados, crenças, valores e vamos desconstruindo ilusões. É muito bom a gente se desiludir, muito bom. Significa que nós estávamos enganados em relação àquilo que achávamos que era real. Quer dizer, desiludir-se é cair na real. Dói, mas nos faz crescer. E também a tristeza é um mecanismo de comunicação. Significa que a pessoa está fazendo um pedido de ajuda, está pedindo um apoio dos amigos, dos familiares, um apoio social. Então é muito importante que nós aprendamos a lidar com a tristeza em vez de evitá-la. É o que mostra Divertidamente. Se nós evitamos a tristeza, o que acontece? É uma mensagem da nossa alma. Nós perdemos contato com a nossa alma, quer dizer, perdemos contato conosco. O que significa isso? Que a nossa autopercepção, quem somos, o que estou fazendo, como estou, fica prejudicada. E aí perdemos a oportunidade de fazer mudanças, de ver os pontos fortes, os pontos fracos, fazer melhorias. Então, o saudável não é bloquear, não é negar que estamos tristes, de forma alguma. É reconhecer essa emoção, para que a nossa consciência se amplie. Mas tem uma situação, um ponto muito importante. Essa tristeza não pode se tornar toda poderosa, a ponto de tomar conta do nosso ser. A Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, escreveu um livro chamado Atitudes Renovadas. E no capítulo 5 ela nos ensina: não cultives a tristeza, quer dizer, não permitamos que ela nos domine, que ela cresça dentro de nós. Olhemos para ela e perguntamos qual é a mensagem que ela está nos trazendo. Então, não cultives a tristeza, nem fujas dela, aceitando-a quando se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione. Esse é o objetivo, autorreflexão. Com esse comportamento estarás experienciando atitudes renovadas. Então, cada emoção tem o seu papel, tem a sua função, são mensagens da nossa alma e elas estão aí para que as ouçamos e aprendamos o que elas têm a nos dizer. Aí voltando para Joana de Ângeles, a tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. É um estado que conduz à reflexão. Ela enfatizando novamente, tristeza e reflexão estão ligadas. E não ao desinteresse pela vida. A tristeza, porém, é um fenômeno natural, que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Todo mundo fica triste uma hora ou outra. Pode ser considerado uma pausa para a compreensão da nossa existência. Então, a tristeza, ela precisa ser sentida. Mas tem mais uma coisa. Não pode ser prolongada, porque sabe quando alguém chega na nossa casa, bate na porta ou toca a campainha e a gente não atende, mas a pessoa insiste, ela não vai embora. Enquanto nós não abrirmos a porta, ver quem está lá, o que ela quer nos dizer, ela vai continuar batendo na porta ou tocando a campainha. Então é assim também a tristeza. Se nós não lhe damos atenção, se nós não a ouvirmos, ela vai se tornar constante.
E aí é que está o perigo de tornar-se uma depressão e trazer como consequência o suicídio direto ou indireto, no caso da fuga pelas drogas. Voltando para Joana de Ângeles. A tristeza permite refazer experiências, renovação, trabalhando o indivíduo para a renovação interior e a conquista de valores mais profundos e significativos do que os existentes e consumidores. Aí ela falando aqui da nossa sociedade materialista, imediatista, consumista, que nos aliena, nos distrai. Então, a tristeza é um fenômeno psicológico transitório. Transitório, não pode ser cultivada, tem que ser ouvida, senão ela se prolonga. E aí nos desequilibramos. Então, é um fenômeno transitório, deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. A tristeza, sem lamentações, sem queixas, sem ressentimentos, é, pois, psicoterapêutica. A tristeza, diz a Joana de Ângeles, é psicoterapêutica. É o objetivo da psicologia. A psicoterapia é uma ferramenta, uma técnica, uma ferramenta da psicologia, com o objetivo de nos fazer autoconhecer-nos para as mudanças necessárias. A gente vai no psicólogo para se conhecer, para deixar de fazer tanta coisa inadequada. E aí, olha só, a tristeza também é psicoterapêutica, é uma terapia que ajuda-nos a ampliar a consciência, quer dizer, aumentar a nossa percepção de nós mesmos, dos outros, da vida, desiludir-nos. Agora, tristeza não é a mesma coisa que depressão. A tristeza dura algumas horas, alguns dias, mas a depressão, segundo o DSM-5, que é um manual de diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, que é usado no mundo inteiro pelos psiquiatras, pelos psicólogos, diz que a tristeza é um dos sintomas da depressão. Mas, para se caracterizar como depressão, essa tristeza precisa durar mais do que 2 semanas e estar acompanhada de outros sintomas. Quais sejam? Se a pessoa come demais ou come de menos, dorme demais ou dorme de menos. Às vezes tem explosões de raiva, assim, por motivos banais, do nada. Ou a pessoa está sempre cansada, não tem energia, apresenta lentidão nos movimentos, na fala, nos pensamentos, tem dificuldade de se concentrar nas atividades, tem dificuldade de tomar decisões, se sente culpada, inútil. Aí é muito importante procurar ajuda médica, porque provavelmente vai precisar entrar com antidepressivo. Importante buscar a ajuda psicoterapêutica, porque graças à terapia nós fazemos uma autorreflexão, buscamos o autoconhecimento. Importante fazer um tratamento espiritual, porque quando nós estamos depressivos, por sintonia, os semelhantes atraem os semelhantes, nós vamos atrair espíritos também depressivos, e aí essa nossa situação acaba se agravando. Nós somos como um imã. E aí fazer o evangelho no lar, para que toda a casa receba a ajuda dos nossos mentores, para que toda a energia da casa seja renovada e para que possamos aprender o evangelho de Jesus. Mas uma coisa muito preocupante
é que a depressão é uma das principais causas do suicídio. O suicídio é considerado uma epidemia, não só no Brasil, no mundo todo. Então, acaba se tornando um grave problema de saúde pública. Quando uma pessoa se suicida, ela impacta, no mínimo, 6 pessoas que conviviam com ela. Então, os familiares, os amigos. Por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina lançaram em 2014 uma cartilha, está lá na internet, chamado Suicídio, informando para prevenir. É grátis, né? Free download. Coloca lá, cartilha, suicídio, informando para prevenir. Acho que são 53 páginas que a gente, pelo celular, é muito fácil, muito didático, muito esclarecedor. Vale a pena baixar essa cartilha. E aí os médicos, os psiquiatras que fizeram esse trabalho nos ensinam. O suicídio ainda é considerado um tabu. As pessoas não querem falar a respeito, têm preconceito, têm vergonha, têm medo, acham que falando de suicídio vão estimular as pessoas que estão numa ideação de suicidar-se. Mas não, os médicos e todos eles nos ensinam. É importantíssimo buscar conhecimento, é importantíssimo identificarmos os riscos da pessoa que está querendo se suicidar, os sinais que ela apresenta, e saber onde buscar ajuda. Então, dizem lá os médicos: sabemos que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada. Então, quase todos os suicidas tinham uma doença mental. Então, a maioria dos suicídios são preveníveis. Então, o que acontece na doença mental? A depressão, vamos falar que é um transtorno de humor, vamos falar aqui da depressão. Ela altera a percepção da realidade. Então, está lá na cartilha que para a pessoa que está nesse estado de depressão, o sofrimento pelo qual ela passa é sentido como algo intolerável, é muito maior do que ela consegue suportar. É considerado inescapável, não tem solução, não tem saída. A pessoa que está depressiva, ela tem a visão em túnel. Então, ela só viu o problema, ela não consegue perceber que haveria outras saídas, outras soluções. E ela considera o seu sofrimento interminável. Então, não tem jeito mesmo, tem que resolver de uma forma drástica. Então, para o suicida, o sofrimento, aquele que quer se suicidar, o sofrimento é considerado intolerável, inescapável, interminável. E mais, essa pessoa tem uma avaliação negativa de si. Eu não valho nada, sou um fracasso, nada dá certo para minha vida, na minha vida sou um peso para a minha família, para os meus amigos, é melhor eu me matar. Então, uma avaliação negativa de si, do mundo, não vale a pena, esse mundo cruel. Uma avaliação negativa do futuro. Então, o seu sofrimento é considerado intolerável, inescapável, interminável. Então, o futuro é negro. As causas do suicídio são múltiplas. Existem os fatores biológicos, que são genéticos. A pessoa já nasce com um problema de produção de neurotransmissores, que são os hormônios
que regulam o nosso estado mental. Existem causas culturais. Por exemplo, no Japão, o índice de suicídio de jovens é muito, muito grande. Então, os estudiosos alertam que a cultura do Japão é assim, a pessoa precisa ter muito sucesso na vida. Então, os jovens que entram na faculdade no primeiro ano, se eles não obtêm boas notas, eles acham que não atingiram as expectativas dos pais, da sociedade, e aí muitos se suicidam. Isso é uma constatação, infelizmente. Existem causas sociais, pobreza, abandono, guerra. Em 2011, o mapa da violência aqui no Brasil trouxe um alerta de que lá no Mato Grosso do Sul, em virtude da tribo indígena Guarani Kaiowá ter sido expulsa dos seus territórios por conta dos proprietários de agronegócios e entrarem numa situação de miséria, sem água, sem comida, há muito suicídio, há um número muito grande de lá para cá de suicídio entre os indígenas. É uma coisa muito triste, muito injusta. Existem também as causas psicológicas. Então, como esses médicos da cartilha alertaram, as doenças mentais, eles falam também em aspectos da personalidade. Aí eles mencionam 4 fatores que eles identificam pelas siglas DDDI. O que significa esses 3 Ds e esse I? Desesperança, então a pessoa está desesperançada, não vê nada de bom para o seu futuro. Desespero, tudo sem saída, a dor está insuportável. Desamparo, aí precisamos fazer uma vírgula. O desamparo pode ser real ou pode ser percebido pela pessoa, é um desamparo subjetivo. Ela até tem o apoio de amigos, familiares, mas ela se sente desamparada. Ninguém vai conseguir me ajudar. E impulsividade, que sabe, numa questão assim de segundos a pessoa toma uma atitude drástica. Isso acontece mais com os jovens. E tem a questão de viver sozinho também. Então, todos esses são fatores de risco para o suicídio, que são chamados suicidabilidade. Quanto mais fatores de risco, maior é a suicidabilidade, maior a ocorrência, a probabilidade da pessoa se suicidar. E nessa pandemia, nós estamos passando por muitos fatores de estresse. E esses fatores de estresse são gatilhos. Eles podem causar ansiedade, depressão, ou podem intensificar ansiedade e depressão que já existiam antes da pandemia. Por isso, a taxa de suicídio neste momento atual de pandemia tem crescido. E aí os estudiosos dizem que depois que essa situação passar, essa crise passar, a taxa de suicídio tende a aumentar ainda mais. Porque nesse momento há muita solidariedade entre as pessoas. Mas e quando a situação voltar ao normal, entre aspas? Cada um vai ter que buscar a sua própria sobrevivência. Talvez não consiga ser tão solidário. Ou muitos, depois de tudo isso passar, vão cair em si, pensar, nossa, e olha, eu perdi alguns familiares, perdi meu emprego, minha estabilidade financeira. Então é uma situação muito séria. Precisamos prevenir a depressão e o suicídio. Prevenir a depressão, que é a maior causa do suicídio. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, os aspectos da personalidade. A gente trabalha, faz uma autopercepção.
esse DDDI, desesperança, desespero, desamparo, impulsividade. Se a gente não entende o porquê de estarmos passando por essa crise, não entendemos o para quê desse sofrimento todo, nós vamos nos sentir injustiçados, abandonados por Deus, e aí é muito fácil cair na revolta, que significa a pessoa revoltada, ela está desesperada, ela pode tomar uma atitude impulsiva, ou então, por outro lado, ela cai no desânimo, e aí ela se torna uma pessoa desamparada, se sentindo desamparada, uma pessoa sem esperança. Mas é importante entender que para tudo existe um porquê e um para quê. O acaso não existe. Deus é infinito amor e justiça. Então, tudo que nos acontece concorre para o nosso bem maior. Nós, de cada um individualmente e da humanidade como um todo. Por isso, o caminho é confiar em Deus, porque aí nós resgataremos a esperança, nós conseguiremos olhar o lado bom da vida, agradecer tudo aquilo que temos recebido. Afinal, a crise vem com essa lição, para que reorganizemos esse nosso eu e cresçamos. Então, procurar ajuda médica, psicoterápica, espiritual, procurar as redes de apoio, os amigos, os familiares. Nós não estamos isolados socialmente, estamos isolados, muitos de nós, fisicamente, mas tem os recursos da internet, e aí a gente pode procurar ajuda. E tem o CVV 188, 24 horas por dia. Mesmo se a pessoa não tem crédito no celular, ela consegue fazer essa ligação. Agora, se nós percebermos no outro sinais de suicídio, em algum familiar, em algum amigo, aí é uma oportunidade imensa de demonstrarmos carinho, empatia, não julgar. Quer dizer, é o diálogo de ajuda, é aquela escuta, cheia de amor. Eu acredito em você, porque no fundo o suicida ele não quer se matar, ele quer acabar com o sofrimento que ele considera tudo aquilo interminável, inescapável. Então, é darmos esse apoio no sentido de não julgamento, sem preconceito, tentando nos colocar no lugar dele com muita empatia, com muita paciência, e aí dizer, olha, eu acredito que você vai conseguir sair dessa situação dolorosa. Mas se a dor em nós estiver intolerável, não vamos colocar um ponto final na nossa história. Não, vamos colocar uma vírgula. Para que serve a vírgula? Para a gente fazer uma pausa. É esse também a lição que essa crise, esse isolamento está nos trazendo. É uma pausa para refletir sobre nós, nossa vida, o que estamos fazendo, como chegamos aqui, como estamos. Mudar aquilo que for possível e importante. Recomeçar. A cada dia, um dia novo, oportunidade de recomeço. Então que Deus, Jesus, os mentores amigos, a espiritualidade do GEDEM, nos ajudem a seguirmos adiante, sempre com muita fé, muita confiança em Deus, em nós, serenidade. Senhor Jesus, abençoa o nosso planeta, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos. Fiquem com Deus.